Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Neemias e o capítulo 7. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada e eu tinha posto as portas e os porteiros e os cantores e os levitas estavam indicados, que eu dei ao meu irmão Hanani e Hananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhe disse: não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos até que o sol esteja quente. E enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres e os governantes e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E eu achei um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito: estes são os filhos da província que saíram do cativeiro, daqueles que haviam sido levados, aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado consigo, e retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. O número, refiro-me, dos homens do povo de Israel era esse: os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arás, 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de Outrá, Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, e os filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Racube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Haná, os filhos de Gildel, os filhos de Gaar,
os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Harzá, Querube, Adom e Imer, mas eles não conseguiram apresentar a casa do seu pai, nem a sua semente, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, como esposa, e foi chamado segundo seu nome. Estes buscaram o seu registro entre aqueles que foram considerados pela genealogia, mas não foram achados, por isso foram eles como imundos e excluídos do sacerdócio. E o Tirzata disse-lhe, para que eles não comessem das coisas santíssimas, até que ali se pusesse de pé um sacerdote com Urim e Tumim. E toda a congregação junta eram de 42.360. Foram os seus servos e as suas servas, das quais havia 7.337, e eles tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, as suas mulas, 245, os seus camelos, 435, e 6.720 jumentos. E alguns dos chefes dos pais doaram para a obra. O Tirsata deu ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes dos pais doaram ao tesouro da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 libras de prata. E aquilo que o restante do povo doou foi 20.000 dáricos de ouro e 2.000 libras de prata e 67 vestes sacerdotais. Assim, os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel habitaram nas suas cidades. E quando o 7º mês chegou, os filhos de Israel estavam nas suas cidades.